todos, meu nome é Eduardo Marques. Eu venho aqui trazer um vídeo aqui falando um pouquinho sobre a dinâmica climática, a introdução dos estudos atmosféricos e oceânicos. Na verdade, isso aqui é uma parte de alguns vídeos que eu vou estar desenvolvendo, né, para a gente discutir esse assunto de forma, vamos dizer assim, qualitativa, ok? Bem, a primeira coisa que eu quero discutir é separar, né, diferenciar o que é tempo e o que é clima, né? O tempo, ele, na verdade, é esse estado momentâneo da atmosfera é, que caracteriza um determinado local, né? E para a gente entender o tempo, né, para determinado tempo, é preciso a gente observar os fenômenos atmosféricos. Esses fenômenos a gente também chama de elementos climáticos, quer dizer, o elemento ele é necessariamente aquilo que acontece em um determinado local, entendeu? É o fenômeno propriamente dito, como a temperatura do ar, a pressão, o vento, umidade, precipitação, geadas, massas de ar. O clima, ele já é, na verdade, a característica local, né? Aquilo que não muda. Enquanto que o tempo ele pode mudar em questão de minutos, o clima ele caracteriza o local como ele é. O clima, para a gente entender ele, a gente tem que observar como esse clima ele se comporta em pelo menos 30 anos, né? Então, o clima, ele na verdade, ele se dá pelo comportamento dos fenômenos atmosféricos durante um certo tempo, né? E aí a gente consegue caracterizar um determinado clima de um local. Aqui é importante a gente também diferenciar o que é calor, o que é temperatura. Calor, ele é energia, né? O calor, no caso aí na imagem, a gente está observando que quando dois corpos eles trocam energia, eles trocam calor, né? O corpo A cede calor para o B, né? A temperatura do A ele está maior do que a temperatura do B. Mas o que é a temperatura? A temperatura é um sistema de medida, né, que é medida pela agitação térmica das partículas que constitui esse sistema. É importante a gente fazer esse ponderamento. Aqui a gente tem um tipo de gráfico que faz essa medida da quantidade de chuvas em um local e também da variação da temperatura. Esse gráfico é chamado de climograma, muito importante para fazer uma análise do comportamento da ação dos fenômenos atmosféricos, dos fenômenos temporais que ocorrem em um determinado local. A pressão atmosférica, de um modo grosseiro, a gente chama que é o peso do ar, né? Então, a pressão atmosférica, ele é a concentração, né, dessas partículas de ar e quanto maior a altitude, menor essa pressão, porque você tem uma menor concentração dessas partículas. Quanto menor a altitude, a maior pressão atmosférica, porque você tem a maior concentração dessas partículas. Outra coisa é importante a gente fazer uma diferenciação da pressão, né? Porque essas diferenças de pressão vai fazer com que a atmosfera se mova, né? O movimento da atmosfera é o que caracteriza o que é o vento, né? Então, a atmosfera em movimento, ele gera a consequência que é o vento, né? Então, esses movimentos, eles se dão por diferentes temperaturas, né? Por trocas de energia. Então, zonas de alta pressão, né, ela tende a ser mais pesada e descer. E zonas de baixa pressão, que são quentes, tende a ser mais leve e subir. Esse movimento entre quente fica leve e sobe. Frio fica denso, pesado. Desce esse movimento circular, a gente chama de movimento convectivo, né? Então, o ar frio desce, o ar quente sobe, esse movimento ele é constante. É esse movimento entre alta pressão e baixa pressão, de um local para o outro, que vai fazer com que as nuvens migrem, né? Outra coisa importante é diferenciar elementos e fatores climáticos, né? Aqui vai dizer que os fatores são influenciados pela dinâmica dos elementos, né? Então, quanto mais elementos você tiver no local, esses fatores eles podem ser alterados por essa dinâmica de elementos, né? Um rol de elementos pode modificar um determinado fator, né? Mas são os fatores, né, climáticos
que alteram os elementos, como, por exemplo, a latitude, a altitude, correntes marítimas, maritimidade, continentalidade, relevo, vegetação, o homem. Então, os fatores, eles são agentes que modificam os elementos, né? Então, é importante a gente observar os fatores como agentes que mudam os elementos. Aqui o primeiro fator que a gente vai discutir é latitude, né? Quanto mais baixa for a latitude, maior a temperatura. Quanto mais alta for a latitude, menor a temperatura. Veja que é inversamente proporcional, né? Mas por que, Eduardo? Latitudes baixas, a radiação ela é direta, né? Uma radiação perpendicular. E latitudes mais altas, a radiação ela não é direta, não é uma radiação intensa, forte, né? Ela é uma radiação oblíqua, como você pode observar aí na imagem, né? A altitude também ela é muito importante porque quanto maior a altitude, menor a concentração de ar, como eu tinha falado anteriormente, né? Essa pressão ela diminui e quanto menos pressão, né? Quanto menor a concentração de ar, menor também vai ser a capacidade de absorver energia da radiação do Sol, né? Então aqui a gente pode observar, por exemplo, Santos está numa altitude de 2 metros, a temperatura 22 graus. São Paulo está mais alto, baixou a temperatura. Campos do Jordão ainda mais alto, baixou ainda mais a temperatura. Então veja que a concentração de partículas de ar, ela influi diretamente na temperatura. Por quê? Quanto menor a concentração de partículas de ar, menor também vai ser essa capacidade de absorver radiação, energia da radiação, e assim vai ficar mais frio. Aqui nós temos uma esquematização da circulação atmosférica, né? Os ventos, eles e o movimento da atmosfera ocorrem a partir das diferenças de pressão, né? As diferenças de pressão também são devidas à incidência e absorção da radiação solar, como falei anteriormente, né? No globo, na macroescala, devido à posição relativa à Terra-Sol, os raios solares são mais intensos e mais absorvidos na região equatorial do que nos polos. E aí você pode observar que nós temos uma atmosfera mais inchada, né, na parte equatorial. E isso vai fazer com que a atmosfera seja mais expandida no Equador e mais contraída nos polos. Aqui eu chamo a atenção para duas células, aliás, três células, né, de circulação do vento. A célula de Hadley, que está entre 0 e 30 graus, a de Farrell, que está de 30 a 60, e a polar, que está nas altas latitudes, de 60 para 90, né? Outra coisa que eu chamo a atenção aqui são as setas amarelas, que são os ventos alísios, né? Que são ventos que giram de leste para oeste, né? Como você pode observar. Eles giram, na verdade, ao contrário do movimento da Terra. A Terra se movimenta de oeste para leste, né? Outra coisa, né? As setas amarelas, vocês podem observar que eles estão se encontrando, né? São setas que estão se encontrando ali mais ou menos no 0 grau, né, do Equador. Essa zona de encontro dos ventos, a gente chama de convergência. Essa área, que é a zona de encontro, que é a convergência, acontece entre os trópicos, por isso que a gente chama de zona de convergência intertropical, ou ZCIT, né? E aqui no planeta, a gente pode observar que essa rotação da Terra de oeste para leste vai causar um desvio, né, dos ventos, né? Como consequência dessa rotação da Terra. Esse desvio a gente vai chamar de efeito Coriolis, né? O efeito Coriolis é exatamente esse desvio dos ventos a partir da rotação da Terra, né? Então aí nós temos zonas de alta pressão que está no ar, tá bom? Formam ventos continentais, denominados de zonas subtropicais ou dispersoras de ar, quer dizer, onde os ventos eles estão se separando no ar, né? E no B são ventos que estão se encontrando, que são as zonas onde os ventos convergem, né? Onde vai acontecer muita chuva, né? Então no B é a concentração de chuva e no A são zonas de alta pressão, né? Onde não vai acontecer tantas chuvas. As correntes marinhas, a gente sabe que são grandes porções de água no oceano que apresentam temperatura e salinidade específicas, né? Então, de forma grosseira, a gente pode entender o seguinte:
que é os ventos frios eles sopram dos polos para o Equador e os quentes do Equador para os polos, né? Elas são muito importantes, essas correntes marítimas, porque elas regulam o clima, né? Ele vai fazer a ciclagem de nutrientes, né? Vai gerar vida no mar e também para a gente aqui na Terra, né? As correntes marítimas podem ser quentes ou frias e movimentam-se rapidamente, levando sua influência para diversas partes dos continentes e são necessários aí para equilibrar o nosso clima. Até porque o oceano, ele é o principal agente, né, que controla o clima planetário. Vou ficando por aqui, eu agradeço bastante a atenção, espero que tenha ajudado, tá certo? É, depois eu irei fazer mais vídeos aí sobre o assunto. Tchau, tchau, até logo mais, até a próxima.